A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor. Eu fico muito feliz a cada oportunidade que Deus me dá de estar com vocês. Como a grande maioria já sabe, eu sou carioca de nascimento e fui transferido para São Paulo, já são 12 anos atuando na capital, cidades vizinhas. E esta foi uma igreja que desde o início da minha chegada me acolheu. Primeiro por meio do pastor, que é um pai branco que Deus me deu, pastor Jasson Secundo Barreto. Eu peço que vocês se sentem, por favor, aproveitando essas poltronas acolchoadas, né? Confortáveis, muito linda. A igreja que já era encantadora, mais bonita ficou. Parabéns pela presidência, pelos apoiadores, porque ninguém triunfa sozinho. Isso aqui é trabalho do esforço conjunto, do espírito de equipe, da unidade, da união, do colegiado. E aqui eu tenho feito amizades, muitos, né? Graças a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do vice-presidente e em nome dele, pastor Davi Dias, eu quero cumprimentar a todos os pastores, obreiros e obreiras e essa juventude da UMADEC. Louvar a Deus pela vida do pastor Nilton Júnior, que está à frente, né? Debaixo aí da graça e orientação de Deus. É uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que depende de Deus e aprendeu a maior lição, aquele que aprendeu a depender de Deus. E o pastor Nilton, ele é uma pessoa dependente. Quero agradecer mesmo, do fundo do meu coração. Eu me senti muito jovem quando fui convidado para pregar para os jovens. Além do texto que a Daiane leu aqui, principalmente Atos 2:42, que é objeto de reflexão desse culto e também tema, né, proposto por vocês. Paralelamente, eu quero ressaltar Mateus 24:12. Então, eu vou ler duas passagens e eu queria que vocês me acompanhassem apenas uma. Mateus 24:12. Se o pastor Jasson me permitir, eu gostaria que vocês continuassem assim, sentados, acomodados, mas com a reverência no coração, porque a gente vai ler a palavra de Deus, né? E a reverência, ainda que seja um bom costume ler a Bíblia de pé, a reverência tem muito mais a ver com a postura espiritual e mais do que com a postura corporal. Aqui em Atos capítulo 2:42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou à doutrina dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Mateus 24:12, a minha tradução um pouquinho diferente: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Noutras traduções, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos lê-la? Vocês podem ler? Vamos lá? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amém.
Eu quero hoje falar sobre vencendo a hipotermia espiritual. Diga comigo, vencendo a hipotermia espiritual. Paralelamente a esse tema, eu quero usar uma frase: deixe para ser frio quando morrer. Demonstre amor. Diga comigo, deixe para ser frio quando morrer. Demonstre amor. A morte é certa, a hora é incerta, nem rei nem papa, a morte escapa. Estamos todos aguardando o retorno de Jesus e desejamos muito encontrar com Cristo por meio do arrebatamento e não por meio da morte. Mas a morte é um fato, é uma realidade contra a qual a gente não pode evitar. Em morrendo, a gente vai perder os sentidos e este corpo vai se putrefazer. E nas primeiras 6 horas o corpo esfria. Então todos nós, quando passarmos pela morte, nos tornaremos frios. Mas deixe para ser frio quando morrer. Demonstre amor. Há muitas pessoas que estão vivas, mas elas estão espiritualmente mortas. Atos, capítulo 2, verso 42, diz que os primeiros cristãos perseveravam nas doutrinas ou ensinamentos apostólicos, no partir do pão, nas orações e na comunhão. Esses são os mecanismos espirituais, atividades devocionais que nos mantêm espiritualmente vivos. Se você abrir mão da oração, você vai passar a sofrer de hipotermia espiritual. Orar é estar com Deus, é ter vínculo com Cristo, é ter comunhão, é estabelecer uma oportunidade para se ter intimidade. Estar pouco com Deus é fazer pouco de Deus. Ore quando você tiver vontade. Ore quando você não tiver vontade. Ore até você ter vontade de orar. O que é hipotermia? Hipotermia é a diminuição da temperatura. É considerada uma temperatura normal, saudável, 36,5 graus. Abaixo disto já é convergir para a hipotermia. A hipotermia ela é classificada de 3 formas: a leve, a moderada e a grave. Há quem também a classifica como aguda, subaguda e crônica. Quais são os sintomas da hipotermia? Cansaço, pele pálida e fria, diminuição da frequência cardíaca, lentidão dos movimentos, aqui alguns chamam de rigidez muscular ou letargia motora, e outros sintomas, como distúrbio mental, confusão mental, quando ela se torna muito assintosa, dentro
dentro do que entendemos ser uma hipotermia crônica, além da sonolência, o último estado é a necrose tecidual. E esses membros dificilmente se recuperam se as pessoas que sofrem de hipotermia sobreviverem. Muitas são amputadas. Como resolver o problema da hipotermia física? Chocolate quente, casaco, cobertor, edredom, cachecol, lareira, aquecedor. São formas de resolver o problema da hipotermia. E essas palavras aqui no Evangelho de Mateus, devido ao aumento da iniquidade, a minha tradução diz maldade, o amor de muitos esfriará. As pessoas, elas são alcançadas pelo Evangelho, elas são salvas e elas são tomadas por um fervor, por um dinamismo, por uma alegria retumbante. Elas estão servindo a Deus com fervor, destemidamente. O diabo olha e diz: eu vou esfriá-lo. E muitas vezes ele se utiliza de uma traição, de uma decepção, de uma afronta, de uma acusação leviana, de um denuncismo barato, de um falso testemunho, de um ato de injustiça, do menoscabo, do desprezo, da sordidez do caráter de alguns que se levantam e que de modo implacável sangra o coração da gente, machuca com palavras, fere com palavras. E as pessoas, elas vão sendo minadas, elas vão sendo atingidas, e elas vão se esfriando, e elas vão se anulando e se recusando a participar do corpo de Cristo, se escanteando, desprezando o chamado, desprezando os dons que recebeu, perdendo o forte senso de missão, abrindo mão dos compromissos firmados por conta da angústia, da tristeza, por aumentar a iniquidade. O amor de muitos esfriará. Eu me lembro que no início da minha fé, no auge da busca da minha intimidade com Deus, Satanás usou pessoas em profecia para poder minar o meu coração. Se o seu coração é de ferro, faça bom proveito. O meu é de carne e sangra todo dia. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Satanás, para te esfriar, ele vai tentar atingir o teu coração, para poder fazer você ser um cristão hipotérmico, frio, glacial, gelado. Ele vai se utilizar de armas escusas. Eu não sei o que te esfriou, mas está na hora de aquecer. Religião e chá só servem quente. Se a sua religião é fria, tu está vivendo na letargia, tu é hipotérmico, e você precisa ter calor, você precisa aquecer o teu coração. Nada façais vagarosamente. Glória a Deus, aleluia.
Nada façais vagarosamente. Sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. E a hipotermia, ela causa lentidão dos movimentos. Tu era tão ativo, proativo, dinâmico, dedicado. Para onde foi o teu amor? Deixa para ser frio quando morrer. Demonstre amor, fervor, piedade, compromisso, dedicação, paixão. Paixão por Cristo, paixão pelo reino de Deus, paixão pela igreja, paixão pelos irmãos, paixão pelo teu ministério. Deixe para ser frio quando você morrer. Demonstre amor. Persevere nas doutrinas dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Hipotermia é a doença da baixa temperatura. Normalmente, quando a gente chega nesse período pandêmico numa igreja, tem alguém para poder fazer a medição, aferir a temperatura. 37, temperatura muito alta. Recomenda-se você voltar para casa e investigar. Eu não estou falando de temperatura alta, estou falando de temperatura baixa. Deus enviou um anjo hoje. Ele tem um aparelho. Ele já me visitou e está te visitando. Que você não seja flagrado como um hipotérmico. Mas que bom que você veio. Que bom que você não ficou em casa. Que bom que você não se conformou com a letargia, com a frieza, com a parcimônia. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Vocês podem aplaudir a Jesus Cristo. Que a sua pele não esteja fria e pálida. Que a sua frequência cardíaca esteja em alta e não em baixa. Que você não tenha dificuldade para respirar. Que os seus pulmões estejam cheios de vida. E os pulmões têm uma relação com o Espírito Santo. Porque ambos significam pneuma. Ar. Vida. Que Deus lhe dê vida. Quem sabe se você não está hipotérmico porque sofreu um naufrágio. Mar calmo não faz um bom marinheiro. Quem sabe se você também não viveu uma experiência semelhante à de Paulo, Atos 27. Ele não aceita a forma injusta como ele foi condenado, julgado, sentenciado, e recorre como cidadão romano, tendo dupla cidadania, sendo judeu e sendo romano. Ele apelou para uma outra corte. E ele, num navio com mais 285 tripulantes, faz uma viagem da Palestina até Roma. Há uma tempestade, um euroaquilão, um forte vento empurrou o grande navio contra as pedras, as rochas,
e ele foi se dissolvendo. Um anjo havia dito para Paulo que ele não se preocupasse, porque a sua vida e a vida daqueles que estavam com ele seriam preservadas. E ele anunciou isto: um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve hoje falando comigo que esta embarcação vai naufragar, mas ele vai salvaguardar a vida de todos. Eles aliviaram o navio para poder evitar o naufrágio, mas não foi possível. O naufrágio se tornou inevitável. Os que só sabiam nadar caíram na água e foram de braçada. Os que não sabiam nadar se apegaram aos destroços do próprio navio. As águas eram gélidas, glaciais, frias, e ele já estava entrando em estado de hipotermia. Os movimentos estavam ficando lentos, estavam ofegantes. Você se viu assim alguma vez? Tendo que se apegar aos destroços. Esses destroços é a sua fé, é a sua oração, é a esperança de chegar num lugar seguro. O náufrago de Deus não morre. Muitas vezes Deus acalma o mar. Os evangelhos nos dão conta de algumas vezes em que Deus disse: cala-te vento, cessa mar, e na mesma hora se fez bonança. Deus acalma o mar, mas às vezes ele opta por acalmar o marinheiro. O mar fica revolto, as ondas são altaneiras, o vento sopra forte, o navio se despedaçou, o casamento, o emprego, a empresa fechou, faliu. Mas você está calmo, confiante. Deus não acalmou o mar, mas acalmou o teu coração. Às vezes Deus não acalma o mar, Ele faz o marinheiro nadar. E quem sabe se eu não estou falando a alguns náufragos, mas a minha palavra hoje conclusiva é: o náufrago de Deus não morre. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nada é tão escuro como a meia-noite, mas a tendência é clarear. Aqueles homens estavam chegando a um lugar. Era uma ilha chamada Malta. Os bárbaros, um povo nativo, descendentes ou colonizados pelos fenícios 1000 anos antes de Cristo. Os bárbaros não porque praticavam barbáries, mas porque não falavam o grego. E eles, de forma muito humana e generosa, diz Atos 28, receberam os náufragos e perceberam que eles estavam em avançado estado de hipotermia. A Bíblia diz que a primeira providência foi acender uma grande fogueira. E acender uma grande fogueira tinha que ser grande para poder aquecer 286 homens. Só tem que eles acenderam a fogueira, mas não alimentaram a fogueira. E a fogueira precisa ser alimentada. Onde se tira e não se põe, acaba. Matemática, ciência exata. Paulo sempre exerceu a liderança, nunca foi omisso. Muito ativo, dinâmico. Fisicamente estava frio, mas o seu coração estava quente. Estava vivenciando o inverno, mas o seu coração abrigava o verão. Não importa a dor, se você foi largada, abandonada pelo seu cônjuge. Não importa o drama, a doença limitante, incapacitante. Não importa a tua dor, o teu sofrimento.
não importa. A intensidade das chamas, o calor foi diminuindo e os náufragos tremulavam. Eles precisavam de mais calor, mas a fogueira, ela estava perdendo o seu fulgor. Ele toma iniciativa e sai em busca de gravetos. Ele sai em busca de lenha, de galhos. Se o fogo estiver apagando, vai em busca de gravetos. Sair em busca de gravetos é ser perseverante nas doutrinas dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Ele cata graveto e faz um feixe. Ele olha para um graveto e não era graveto, mas ele pensa que é graveto. Era uma cobra, no grego terion, serpente potencialmente venenosa, alto grau de letalidade. E ali acontece um acidente ofídico. Às vezes a gente olha para um e diz: olha, você é importante para alimentar a fogueira, venha, você também. E a gente sai em busca de gente para alimentar a fogueira. A gente olha para um graveto e pensa que é fogueira, mas é cobra. Pensa que é lenha, que é graveto, mas é cobra. E inadvertidamente ele pega aquele molho e a cobra, a minha tradução diz, e a bicha picou e ficou presa a sua mão. Mão é símbolo de trabalho, de realização, de obra. Tudo que a serpente quer é comprometer o teu ministério, o teu serviço, o símbolo de realização, de trabalho. Ele quer te paralisar. O diabo fará de tudo para evitar que você chegue ao céu. Em não podendo evitar, ele fará de tudo que você seja um parasita na terra, um inoperante na igreja. Quantas e quantas vezes eu pedi para Deus: não permita que a cobra me morda. Fiz um contratozinho, diz aqui: Senhor, assina, que já está assinado por mim. Ele diz: eu não assino, eu não trabalho assim. Todos aqueles que se dispuserem a fazer a minha vontade serão inoculados pelo veneno da serpente. Mas eu prometo que vou transformar o veneno de cobra em soro antiofídico. Quantos aqui não trazem picadas, traição, traçoeiragem, infidelidade, deslealdade, alvo de mentiras, calúnias, ataques mordazes, gente ferida, mordida, picada, machucada, gente que sangra? Você não vai morrer. Tem vida para você. Sabe o que Paulo fez? Sacudiu a bicha no fogo. Se você quer viver, corra para o fogo. Porque a bicha, fugindo do calor, largou a mão e fugiu. Aquilo que não provoca a tua morte fará de você um crente mais forte. Tu não vai morrer nas águas oceânicas. Você não vai morrer por conta do veneno inoculado. Tem vida para você. Persevere nas doutrinas dos apóstolos, no partir do pão,
na comunhão e na oração. Os bárbaros disseram: este homem é um homicida, só pode ser. A justiça, com J maiúsculo, se referindo à divindade daquela ilha, daquele povo, dos bárbaros, não o deixa viver, pois havendo escapado do naufrágio, é picado pela serpente venenosa. E eles conheciam as especificidades daquela serpente. Sabiam que se tratava de uma terion, de uma cobra venenosa, venenosíssima. Então estava aguardando Paulo inchar, roxear, ter vertigem, vomitar, desmaiar, morrer, entrar em óbito. Mas ele não esboçava nenhuma reação, nenhum desconforto. E como já estavam esperando há muito tempo, diz o texto, mudaram de parecer. Aqueles que hoje chamam você de homicida vão mudar de parecer. Eles disseram assim: espera aí, todas as pessoas que sofrem esse acidente ofídico morrem em minutos. Já se passou muito tempo e o cara não esboça nenhuma reação negativa. Só pode ser um Deus. Não. Mas era um homem de Deus. Deus não, mas um homem de Deus. Deus não, mas um homem de Deus. Paulo permaneceu ali por uma temporada, até passar o inverno. O governador Públio, chefe da ilha, estava com seu pai já idoso, com febres intermitentes, aquela febre que não abandona a pessoa, vai e volta, vai e volta. E disenteria. Ele disse: Paulo, dá para você ir na casa do meu pai? O velho está doente. Você pode orar por ele? Sim. Conduziu Paulo até sua casa. E a Bíblia diz que Paulo, impondo as mãos, disse: seja curado. E na mesma hora ele foi curado. Sabe por que a serpente morde a mão? Porque a serpente sabe que esta mão vai ser usada por Deus para curar muita gente. Aquela mão que foi picada foi a mesma mão que Paulo colocou na cabeça do pai de Públio e disse: tu está curado em nome de Jesus. Deus vai restaurar a tua mão. Deus vai restaurar o teu ministério. Deus vai restaurar a tua vida. E Ele ainda vai usar você. Muitas pessoas começaram a trazer presentes, investir no ministério de Paulo. Aquele navio não existia. Um outro navio chega e conduz os prisioneiros, dentre eles Paulo. E Paulo é o único que sai dali com toda a provisão, com todo o provimento, com todo o sustento, com toda bênção de que ele necessitava. Paulo venceu a hipotermia, porque ele não ficou parado. Talvez você está esperando alguém se prontificar para trazer lenha. Por que você não sai do seu lugar? Diga comigo: crente. 3 S's: salvo, sentado, sossegado. Você está salvo, mas há muitos que não estão. Você não pode ficar sentado e sossegado. Diga não ao comodismo e volte para a corrida. Não sejais vagarosos nos cuidados, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor.
Ou a igreja passa por um avivamento, ou passa por um funeral. Quem quer passar por um avivamento? Vocês podem aplaudir a Jesus Cristo. Hipotermia causa sonolência. Cuidado com o sono da morte. Eutico, Atos 20, a partir do verso 7. Ele vai ao cenáculo. A reunião de Santa Ceia acontece no terceiro andar. Há janelas, mas não há grades. O ambiente não oferece segurança. Parece-me que todos os lugares estavam ocupados e Eutico queria um lugar para se sentar. Ele olha para as janelas, avista uma e diz: é aquela ali. Se dirige àquela abertura e se senta. O problema é que ele não está sentado no primeiro andar, mas no terceiro, e não há grade na janela. A Bíblia diz que Paulo alargou a sua prática até a meia-noite. Ele vai discursando, inspirado por Deus. Era um sermão de despedida, e ele queria tratar de todas as questões que ele julgava relevantes. Então ocupou muito do tempo. E haviam luzes no cenáculo. Alguns acreditam que a fumaça, aquela química, deixava algumas pessoas sonolentas. Se você está sentado aí e ficar sonolento, não tem risco de morte. Mas sentado numa janela no terceiro andar, sem grade, a morte é inevitável. A Bíblia diz que ele foi tomado de um profundo sono. E quando se deu por si, já estava no chão. Queda livre. Paulo momentaneamente encerra o culto e desce as escadas. E o garoto está morto. Quem disse isso foi Lucas. Lucas era médico, não tem ninguém melhor para testar a morte do que um médico. Pupilas dilatadas, corpo frio, talvez muitas quebraduras e fraturas, sangramento em abundância, atestou e morreu. Paulo se debruça sobre aquele jovem e diz: não vos perturbeis, porque a tua alma em ti está. E ele roga a Deus, e Deus decide devolver a alma, o espírito, que energizam aquele corpo, aquecem aquele corpo. E Paulo sobe com ele e apresenta os irmãos o garoto vivo. Quem está na janela não está dentro nem fora. E quem está em cima do muro leva tiro para os dois lados. Decida ficar do lado de dentro, com os dois pés bem firmados na rocha, na casa de Deus. Você foi plantado dentro e não fora. A gente estava falando que para resolver o problema da hipotermia física, chocolate quente, cobertor, lareira. Mas e para resolver o problema da hipotermia espiritual? Andar com Jesus. Jesus havia 3 dias que tinha sido crucificado. Havia um desalento em Jerusalém. As pessoas estavam vivendo no marasmo,
numa hipotermia, numa frieza de ânimo. Jesus havia ressuscitado e já havia aparecido para algumas mulheres que haviam divulgado a ressurreição. Mas 2 discípulos, eles não acreditaram na notícia de que Jesus havia ressuscitado. A hipotermia, ela causa frieza na fé. E eles não acreditaram e disseram assim: para nós, pelo menos, está tudo acabado. Já não tenho mais desejo de permanecer em Jerusalém. E você? Eu também não. Vamos nos mudar? Vamos para Emaús? Um dos nomes de um desses discípulos era Cleópas. Vamos deixar a sua terra natal, porque eles acreditavam que Jesus fosse o libertador, o revolucionário, fosse tirar Roma debaixo do jugo dos romanos. Mas agora a esperança está morta e já faz 3 dias que está sepultado. Vamos embora. A hipotermia causa incredulidade, abandono da fé. E eles vão rumo a Emaús, mas um peregrino, um transeunte, vai se aproximando dos 2 e se interage com eles. E naquele momento em que Jesus está caminhando com aqueles 2 homens frios na fé, ele ouve: nós que esperávamos que Jesus, o Nazareno, fosse o rei, aquele que iria redimir Israel, hoje, 3 dias, ele está sepultado. Aí Jesus diz assim: sobre quem vocês estão conversando? Você só é um peregrino aqui em Jerusalém? Não sabe dos noticiários, do que está acontecendo na Terra Santa? Quais são as notícias? Jesus de Nazaré, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, tirando a nossa nação do jugo romano, e hoje faz 3 dias que ele está morto. E Jesus vai conversando e diz: mas isso estava escrito. Atente para Moisés e para os profetas. Todos disseram que ele haveria de morrer, mas que no 3º dia ressuscitaria. E Jesus foi dissecando as escrituras. E à medida que eles ouviam Jesus falar, o coração aquecia. E eles estavam tão entusiasmados, a temperatura estava subindo. Aí chegaram em Emaús, e Jesus fez como quem prosseguiria adiante, e eles disseram: não vai não, o sol já se foi, está escurecendo, fica conosco, entra na aldeia, sirva-se de uma bolacha, um café, um vinho, um bolo, uma broa. E constrangeram Jesus. Jesus então amigavelmente aquece, aceita, adentra aquele ambiente, aquele lar, senta-se à mesa. Eles trazem algo para servir Jesus. Jesus pega o pão, partido o pão. Você precisa deste pão para elevar a tua temperatura. Você precisa da palavra para não morrer de hipotermia, porque hipotermia mata. Jesus, tendo dado graça, desapareceu. Eles se entreolharam e disseram um para o outro: era ele. Era ele. Como nós não percebemos? Caminhou quilômetros e quilômetros ao nosso lado,
Só agora os nossos olhos se abriram. A hipotermia causa cegueira espiritual, incredulidade. Está caminhando com Jesus, Jesus está ali, mas tu não vê Jesus, tu não sente Jesus, tu é um hipotérmico. Cleopas, era ele. Você reparou, Cleopas, que quando ele abria as escrituras e falava das escrituras, bem que aquecia o nosso coração. Não tem como você ser quente se você despreza as escrituras, se você não ler as escrituras, se você não para ouvir as escrituras, se você não lancha as escrituras, não almoça as escrituras, não janta as escrituras, não come as escrituras, não se alimenta das escrituras. A gente resolve o problema da hipotermia caminhando com Jesus, se assentando à mesa com Jesus. E os apóstolos perseveravam, os irmãos perseveravam nas doutrinas dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. A palavra-chave é perseverança, perseverança, persevere, meu irmão. Há cristãos que são icebergs frios e rígidos, demonstram frieza e rigidez cadavérica. A pele está empalidecida, está ficando roxo, está perdendo os movimentos, a frequência cardíaca está caindo. Mas o Deus de Paulo, que ressuscitou Eutico, é o Deus que está aqui para ressuscitá-lo. Talvez Deus tenha alguma censura para você, tal qual ele censurou o pastor da igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2. A mensagem para aquele pastor. Um homem dedicado, esforçado, ortodoxo, um doutrinador, zelava pela boa doutrina. Eu não sei o que lhe ocorreu. Eu não sei o que lhe aconteceu. Ele ficou sorumbático, num marasmo, numa frieza. E no versículo 4 do capítulo 2 de Apocalipse, Jesus diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Rememora. O que fez você ficar frio? A partir de quando e onde ocorreu o incidente que minou o teu coração, que minou as tuas forças? É isso que Jesus está dizendo para aquele pastor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. A solução não é ouvir os pregadores coaches. A solução não é o tratamento psicológico, ainda que eu não o despreze.
é o arrependimento. Você tem que fazer uma reflexão, dizer: eu não aceito mais ser um crente frio. Arrependimento, arrepende-te. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Porque se não se arrepender, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Jesus está dizendo: se você não me amar, não amar o teu chamado, o teu ministério, se você não amar a igreja que eu lhe confiei, se você não confiar o povo que eu te entreguei, eu te tiro o castiçal. Porque só há legitimidade para você continuar onde você está, fazendo o que você está fazendo, se você ama Jesus. Aleluia. Se você ama Jesus, você ama quem Jesus ama. Você ama a obra dele. Aleluia. Você ama o chamado que ele lhe deu. Aleluia. Não justifica a tua permanência. Não justifica você continuar com essa responsabilidade, se você já não o ama. Quando Pedro foi restaurado à comunhão, depois de haver negado Jesus 3 vezes, Jesus se aproxima para trazê-lo de volta e diz: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Aleluia. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu porque era 3 vezes que Jesus tinha feito a mesma pergunta. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. O que isso significa? Jesus nunca vai confiar os cordeiros e ovelhas para quem não o ama. Você precisa resolver o problema de elevar a temperatura do teu amor, resolver o problema da hipotermia espiritual. Porque quando tu perde o amor, tu perde o zelo, o cuidado, o escrúpulo. Você perde a paixão, que é o tempero desse amor. Deixe para ser frio quando morrer. Demonstre amor, demonstre paixão, demonstre fervor. Arrependa-te e continua no castiçal. Se não se arrepender, eu tiro de você. Aleluia, Deus. E isto te digo, Romanos 13:11, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós que quando nós aceitamos a fé. Nós estamos na reta final. Voe, meu irmão, mas se não puder voar, corra, meu irmão, mas se não puder correr, ande, meu irmão, mas se não puder andar, arraste-se, meu irmão, mas não pare, não entregue os pontos. Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Glória a Deus, aleluia. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos esfriará. Como está a temperatura do teu coração? A temperatura da tua fé. Consagre um lugar na tua casa
Denomina-o de jardim de oração. Um quarto, uma biblioteca, final do corredor. Põe uma cadeira lá. Deus está com saudade de você. Aleluia. Meu filho não me procura mais. A cada dia eu me torno um ser desnecessário, rarefeito. Sopra o Espírito Santo. Sopra hoje sobre nós. Sopra o Espírito Santo. Faça da oração não um pedestal, mas o teu estilo de vida. Alimente-se mais das Escrituras. Coma mais as Escrituras. Salmo 39, 3. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Quando eu meditava, acendeu-se um fogo. O fogo vem através da palavra. Não entregue os pontos. Maravilha, Deus. Glória a Deus. Busca arrependimento. Se está ferido, machucado, fale com Cristo. Abre o teu coração, desnuda a tua alma. Lembra que eu falei que eu fui vítima de falsas profecias? Creio em profecias, creio em revelações, creio em visões. Elas não eram provenientes de Deus, mas do inimigo. Me fizeram muito mal. Já passei por lideranças abusivas, autocráticas, autoritárias. Líderes que coisificam as pessoas e personalizam as coisas. Que atacam, que machucam, que ferem, que sugam e abandonam. Eu já fui recolhido à beira do caminho, como aquele homem que caiu nas mãos dos salteadores. Sacerdote, levitas passaram ali pertinho de mim e fingiram que não me avistaram. Mas um dia um samaritano desceu da sua cavalgadura, do seu animal, pegou seu kit saúde, vinho e azeite, se aproximou de mim e eu estava caído e ferido. Deitou vinho nas minhas feridas, depois deitou azeite nos meus ferimentos, me pegou e me colocou em cima do animal, me levou para uma estalagem. E disse para o hospedeiro: toma esses 2 dinheiros, alguém investiu em mim e o resultado é que eu estou aqui. Cuide dele. Eu tenho uma viagem a negócio, mas quando eu voltar, se exceder a despesa, eu te pago. Essa é a estalagem. Aqui tem lideranças, líderes, obreiros, irmãos, irmãs, empáticos, solidários. A igreja precisa ser menos tribunal e mais hospital. Em vez de estender o dedo da mão, estenda a mão do dedo, acolha. Que esta mensagem seja o bálsamo de que você precisava.
Que a mensagem de hoje seja o vinho na tua ferida. Que a mensagem de hoje seja o azeite sobre os seus ferimentos. Deus está cuidando de você. O próprio Cristo está cuidando de você. Tu vai sair deste estado mórbido, hipotérmico, letárgico, frio. O cidadão estava meio morto, sem noção de tempo e espaço. Já não respondia aos estímulos neurológicos. Quem sabe se tu não está assim? Tem vinho para tu. Tem vinho para você. Azeite. Vem para cima do animal. Você está sendo conduzido para um lugar melhor, onde há recursos divinos para a tua restauração. Sopra o Espírito Santo sobre este lugar. Sopra o Espírito Santo. Não importa o quão a iniquidade tem aumentado, a maldade tem aumentado, o amor de muitos e não de todos. Você não pode estar incluído nesses muitos. Deus tem um povo seleto, almas sobreviventes, que mesmo não conseguindo voar, correr nem andar, arrastam-se, mas não param, não desistem nunca. Que Deus lhe dê força, alento, que Deus aumente a tua temperatura e aumente a frequência cardíaca, que Deus faça o teu coração bater forte, que Deus avive a tua alma, passe por um avivamento para não passar pelo funeral. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. A maior necessidade dos nossos dias é de poder do alto. Eu não quero ser um crente menino, uma crente menina. É preferível ser uma igreja menina do que uma igreja defunto. A menina cresce, o defunto apodrece. Espírito de Deus, sopra! 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 Glória a Jesus. Irmãos, sem nenhum compromisso, não sou vendedor de livros, eu vim aqui para ser um instrumento de Deus, isso me honra muito, eu não sou merecedor. Mas se você puder levar uma das minhas obras, só merece o doce quem provou o amargo. Se a vida for uma barra, que seja de chocolate. É um livro de superação, resiliência. É uma alavanca.
Esse é um livro de, eu diria, um livro confrontador. Como ser abelha no mundo de moscas, encarando os desafios da autodescoberta. As moscas têm predileções por carros, corpos insepultos e latas de lixos. Às vezes a gente se depara com o nosso lado mosca, o lado sombrio. A gente se dá conta das sujidades da nossa alma. E a gente tem que confrontar. A gente tem que lutar contra esse estado de coisas. Não sejamos como as moscas que procuram chagas até em corpos limpos. Sejamos como as abelhas que procuram belas flores até no meio da lama. As abelhas são industriosas. Trabalham em ambiente limpo como a colmeia. Produzem mel. As moscas produzem larvas. Proliferam doenças. A abelha rainha que se alimenta de geleia real. Só de geleia real. Há os zangões, que são os reprodutores, e existem na grande maioria as chamadas abelhas operárias ou abelhas obreiras. Ao lado mosca e ao lado abelha. Alimente o lado abelha e confronte, renuncie o lado mosca. É um livro que trabalha o caráter, a identidade do ser humano. Esse é um livro, todos esses vocês já conhecem, né? Como ser um líder poderoso sem ter sede de poder. A síndrome de Diótrefes, diagnóstico, tratamento e cura à luz da Bíblia. Um cidadão arrogante do Novo Testamento, dirigente de uma igreja local, insubmisso, maledicente, não respeitava a liderança do seu líder maior, o apóstolo do amor, João. Ele expulsava as pessoas da igreja. 1 João 3, versículos 9, 10 e 11. É uma figura caricaturesca, malfazeja. Não é exemplo para ninguém, é uma triste advertência. E é um livro que fala contra o autoritarismo, o abuso de poder, contra o assédio moral. Muito bom para você ter equilíbrio, para saber lidar com o poder. Como ser um líder poderoso sem ter sede de poder, porque o poder é inebriante, entorpecedor. Então você tem que vigiar muito. E esse é um livro que eu ajudei um amigo a escrever, 70% de autoria dele, apenas 30% minha autoria. Gerson Elias Torrezan, A Geografia da Alma, o mapa dos sentimentos humanos à luz da Bíblia, ou à luz da Palavra de Deus. Eu uso Bíblia, ele usa a Palavra de Deus, que são as mesmas coisas. Se você quiser, tá bem? 35 os grandes, 25 o menor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meu querido pastor Jason, qual deles o senhor não tem? Eu quero presentear o senhor. Se não tem os 4, eu presentei os 4, sem nenhum problema. Da alma. Vamos lá. Deus abençoe. Deixa eu sair. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tem que higienizar aqui. Amém. Que maravilha, você pode aplaudir ao Pai. Aplaudir ao Filho. E aplaudir ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né?